Oi, meus amigos! Boa noite! Eu volto nessa sexta-feira, 22 de novembro de 2024, para atualizar toda essa comunidade sobre mais uma rodada de informações do Global Currency Reset. Pessoal, reuni alguns provedores, tenho mais uma leitura extensa, duradoura, cheia de informações, como eu sempre venho trazendo, com muita leitura, didática, compreensão e entendimento, para que as pessoas possam ter as suas próprias opiniões, as suas próprias consciências desse evento. Meus amigos, eu agradeço a companhia de todos novamente nessa nossa sexta-feira. Algumas boas informações estão sobre essa inteligência em um impacto no cenário global, falando sobre China, Japão, o aumento do ouro sobre as moedas fiduciárias, o pagamento dos títulos, dos bônus, nessas todas opiniões somadas. Eu espero que esse evento esteja acontecendo mais antes possível, que todas as nações possam usufruir desses recursos, E é por isso que dia a dia eu venho testificar esses eventos, essas informações aqui no meu canal, meus amigos. Convido vocês, a toda essa comunidade. Muito obrigado por todas as inscrições que estão aqui no meu canal desde o início e todos os novos que vêm me conhecendo diariamente. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. É a contribuição que eu peço, não custa nada, pessoal. O like é um caminhão de areia, me ajuda muito. Deixe o seu comentário, deixe o sininho ativado para todas as notificações. Eu também tenho o clube de membros, custa R$ 6,99 por mês. E tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. Eu lembro vocês nos começos e no final dos meus vídeos, pois são os momentos de retenção que eu tenho nos meus vídeos, Às vezes, por esses dados que me passam o algoritmo, eu lembro vocês, que nesse momento motivam também as pessoas a se inscreverem, a deixar o seu like, a tornar, essa constância novamente, sempre rodando essa engrenagem do algoritmo, pessoal? Bom, em relação a algumas informações recentes que vêm dessa tarde para essa noite, eu queria trazer o seguinte nessa leitura. Aumento do ouro em relação às moedas fiduciárias como preparação para o RVGCR. Eu sempre estive falando sobre isso, pessoal? A transição para um sistema financeiro lastreado em ouro está se acelerando, com a alta do ouro liderando o movimento contra o enfraquecimento das moedas fiduciárias. O ouro está crescendo constantemente como uma força dominante no sistema financeiro global, sinalizando mudanças transformadoras à frente. À medida que as moedas fiduciárias vacilam sob o peso da inflação, a dívida e instabilidade, a força do ouro não é coincidência. O aumento do ouro não é apenas uma reação às condições do mercado, mas uma preparação clara para a redefinição de moeda global e reavaliação. Essa transição fundamental para as moedas lastreadas em ouro oferecem um vislumbre de um futuro monetário mais estável e equitativo. A relação histórica entre o ouro e as moedas fiduciárias. O ouro tem sido considerado há muito tempo como uma proteção universal contra a turbulência econômica. Historicamente, as moedas fiduciárias têm operado inversamente ao ouro. As moedas fiduciárias mais fortes normalmente suprimem a demanda por ouro, enquanto rendimentos mais altos do tesouro aumentam o custo de oportunidade de manter o metal. No entanto, como observado nas tendências recentes do mercado, essa relação inversa está se rompendo. Mesmo com o índice do dólar americano e os rendimentos do tesouro de 10 anos subindo, o aumento do ouro está desafiando as expectativas. Essa resiliência sugere que o ouro está restabelecendo seu papel como a medida final do valor monetário, à medida que as moedas fiduciárias ao redor do mundo lutam contra a inflação. Os encargos da dívida e instabilidade econômica, a ideia de reavaliar as moedas nacionais em relação a um padrão lastreado em ativos, onde o ouro desempenha um papel central, ressurgiu como uma consideração séria. O aumento do ouro é um sinal de uma transição monetária global, pressões inflacionárias e o papel do ouro.
O fator determinante por trás da força sustentada do ouro é a antecipação do mercado de inflação crescente. Indicadores recentes, como uma taxa de inflação PCE atualizada do primeiro mês se aproximando a 4%, indicam que a onda atual de inflação está longe de acabar. Tradicionalmente, o ouro serve como uma proteção contra a inflação, mas neste contexto, o aumento do ouro também serve como uma referência para o poder de compra decrescente das moedas fiduciárias. Ao manter seu valor enquanto moedas fiduciárias enfrentam desvalorização, o ouro efetivamente restabelece seu valor em relação a essas moedas. Essa recalibração sugere uma eventual reestruturação dos sistemas monetários para incluir moedas lastreadas em ouro, um componente fundamental do GCR. Guerras comerciais e realinhamentos econômicos globais. As crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China, marcadas por novas tarifas comerciais antecipadas, também reforçam o apelo do ouro. As guerras comerciais desestabilizam as moedas fiduciárias ao introduzir volatilidade e reduzir a confiança dos investidores. O último grande conflito comercial em 2019 causou uma mudança significativa na dinâmica global de moeda e a trajetória atual indica interrupções semelhantes. O aumento do ouro destaca o seu papel crescente como um ativo estabilizador durante interrupções geopolíticas. À medida que as nações consideram realinhar suas moedas com ativos tangíveis para se proteger contra tal volatilidade, as moedas lastreadas em ouro se tornam uma escolha natural. Essas dinâmicas ecoam os preparativos para o RV, onde as moedas são reavaliadas com base em reservas tangíveis e fundamentos econômicos. Gastos deficitários nos Estados Unidos da América e suas implicações. Os Estados Unidos da América estão atualmente com um déficit de quase 10% do PIB, níveis não vistos desde a crise financeira de 2008 Lehman Brothers. Esse aumento nos empréstimos inundou os mercados de títulos com oferta, elevando os rendimentos e causando incerteza sobre a sustentabilidade de longo prazo do dólar como moeda de reserva mundial. A alta simultânea do ouro indica que os mercados já estão reprecificando uma perda de confiança em moedas fiduciárias vinculadas à dívida crescente. À medida que os déficits aumentam, a necessidade da reforma monetária cresce, a alta do ouro reforça a probabilidade de uma mudança em direção às moedas lastreadas em ouro. Essa transformação se alinha com os objetivos mais amplos do GCR e RV e estabilizar os sistemas monetários globais, restaurando a confiança no valor das moedas. Moedas fiat reavaliando contra o ouro. A dinâmica atual do mercado sugere que muitas moedas fiduciárias estão implicitamente passando por um processo de desvalorização em relação ao ouro. Embora essa mudança ainda não esteja formalizada, ela reflete um reconhecimento do valor duradouro do ouro em contraste com o valor decrescente do papel moeda. Essa tendência é particularmente evidente em mercados emergentes, países com moedas em dificuldades como Argentina, Turquia, viram a demanda por ouro disparar à medida que os cidadãos buscam proteger sua riqueza da inflação e da desvalorização. Políticas do Banco Central. Os bancos centrais em todo o mundo estão aumentando suas reservas de ouro num movimento que sinaliza uma mudança estratégica em direção a sistemas financeiros lastreados em ativos. Países como Rússia, China e Índia têm sido particularmente agressivos em suas aquisições de ouro, preparando-se para um potencial reequilíbrio da hierarquia global de moedas. À medida que esses padrões se desenvolvem, as moedas fiduciárias estão sendo efetivamente medidas e ajustadas em relação ao aumento do ouro, preparando o cenário para uma eventual reavaliação dentro da estrutura do GCR.
a alta do ouro e o caminho para moedas lastreadas em ouro. A noção de moedas lastreadas em ativos, particularmente aquelas lastreadas ao ouro, ganhou força nos últimos anos. Sob esse sistema, as moedas fiduciárias deveriam seu valor de reservas tangíveis, fornecendo uma base monetária mais estável e transparente. Tal mudança aborda muitas das questões sistêmicas que assolam o atual sistema fiduciário, incluindo a acumulação descontrolada de dívidas, pressões inflacionárias e manipulação de moeda. No contexto do RV, essa transição recalibra as moedas nacionais para refletir suas reservas de ouro e ativos tangíveis. Por exemplo, nações com reservas substanciais de ouro, como os Estados Unidos da América, China, verão suas moedas fortalecidas. Países com reservas mais fracas podem sofrer desvalorizações, mas ganham estabilidade por meio de um sistema mais equilibrado e equitativo. As implicações de uma reinicialização apoiada pelo ouro. À medida que o ouro continua sua corrida histórica, seu papel no sistema monetário global está sendo reconsiderado, seja por meio de mudanças formais da política ou ajustes implícitos de mercado. As moedas fiduciárias estão se realinhando contra o aumento do ouro em preparação para o que pode ser um GCR-RV transformador. Os benefícios de tal reinicialização são múltiplos. Valores de moeda estabilizados, né, pessoal? A gente está conversando sobre isso diariamente. Ancorar as moedas ao ouro reduz a volatilidade e os riscos inflacionários inerentes aos sistemas fiduciários existentes. Confiança global restaurada. Um sistema lastreado em ativos aumenta a transparência e a confiança nas políticas monetárias internacionais. Equilíbrio econômico aprimorado. Ao basear os valores das moedas em reservas tangíveis, a economia global alcança um equilíbrio mais justo e sustentável. A linha de fundo. O aumento do preço do ouro é mais do que apenas uma reação às condições de mercado. Ele sinaliza mudanças mais profundas na ordem financeira global. À medida que as moedas fiduciárias perdem o terreno para a inflação, a dívida, incerteza geopolítica, aumento do ouro, demonstra sua posição como uma medida definitiva de valor monetário. No contexto do GCR-RV, essa tendência indica que uma transição para moedas lastreadas em ouro não é apenas provável, mas iminente. A reavaliação de moedas fiduciárias em relação ao ouro representa um passo fundamental para restaurar a estabilidade, a confiança e a justiça no sistema monetário global. A força histórica do ouro hoje está pronta para redefinir o cenário financeiro nos próximos anos. Bom, pessoal, aproveitando o gancho, né? Essa inteligência aqui foi um trecho da informação. Aproveitando o gancho, China e Japão despejam títulos recordes dos Estados Unidos da América, acelerando a redefinição de moeda global. À medida que o Japão e a China se livram dos títulos do Tesouro do ZEWA, o sistema monetário global enfrenta uma mudança fundamental que pode redefinir o comércio e as finanças internacionais. Perdão, galera. O sistema financeiro global continua uma mudança histórica, enquanto o Japão e a China aceleram o Global Currency Reset, com vendas recordes de títulos do Tesouro do ZEWA. Esses movimentos sem precedentes sinalizam um momento crucial nas finanças internacionais, desafiando o domínio do dólar americano como moeda da reserva global. Ao entender as motivações por trás destas ações e suas consequências de longo alcance, podemos nos preparar melhor para os realinhamentos financeiros que remodelam o comércio global e o poder econômico. O papel das vendas de títulos do Tesouro japonês e chinês na redefinição de moeda. No terceiro trimestre de 2024, o Japão e a China realizaram liquidações sem precedentes de títulos do Tesouro do ZEWA, totalizando quase 70 bilhões de dólares, respectivamente. Esses movimentos significativos, capturados em dados do Departamento do Tesouro do ZEWA, destacaram um cenário em evolução nas finanças globais,
e a crescente estabilidade com essa fragilidade do domínio do dólar americano. Embora essas vendas reflitam preocupações imediatas de mercado, como rendimentos mais altos e incerteza política, suas implicações mais profundas sinalizam a preparação para uma transformação financeira mais ampla, frequentemente chamada de Global Currency Reset. Esse artigo explica as movimentações por trás dessas alienações do Tesouro e suas potenciais consequências para o status do dólar americano como moeda da reserva global. Também examino como essas ações servem como precursoras de um realinhamento do domínio de moeda, remodelando o comércio e as finanças globais. Os motores por trás das vendas recordes de títulos do Tesouro do Japão e da China, antecipação das políticas inflacionárias do ZEWA. O pico de meados de 2024 nos rendimentos do Tesouro, impulsionado pela especulação sobre políticas inflacionárias, foi um catalisador primário para vendas recordes no Japão e na China. Esses países perceberam as políticas fiscais dos Estados Unidos da América, incluindo cortes de impostos e tarifas altas, como impulsionadores da inflação e da incerteza econômica. O aumento dos rendimentos ofereceu um ponto de saída atraente para grandes detentores da dívida dos Estados Unidos da América, particularmente em um ambiente de crescente ceticismo sobre a estabilidade de longo prazo do dólar. Riscos geopolíticos e estratégias domésticas. Preocupações geopolíticas alimentaram ainda mais a liquidação. A China, em particular, tem enfrentado tensões crescentes com os Estados Unidos da América, com disputas comerciais e competição por domínio tecnológico na vanguarda. Ao reduzir sua exposição à dívida dos Estados Unidos da América, a China não apenas se protege contra potenciais retaliações econômicas, mas também redireciona recursos para reforçar sua moeda e diversificar reservas. Os motivos do Japão, embora semelhantes, estão interligados com seus esforços para estabilizar o iene em meio a mercados de câmbio flutuantes. As intervenções do Ministério das Finanças em meados de 2024 para sustentar o iene ressaltam os desafios de Tóquio que Tóquio enfrenta na gestão de taxas de câmbio enquanto navega por pressões externas. Preparando-se para a redefinição de moeda global. Além dos fatores de curto prazo, essas ações refletem um pivô estratégico em direção a uma visão de longo prazo do realinhamento financeiro global. Tanto o Japão quanto a China parecem se posicionar para uma mudança no domínio da moeda, uma marca registrada no Global Currency Reset. Esse fenômeno prevê uma distribuição mais equitativa dos papéis da moeda da reserva, diminuindo a dependência do dólar americano e aumentando a proeminência das moedas alternativas e soberanas. Consequências para o dólar americano. A venda em massa de títulos do Tesouro do ZEWA por dois de seus maiores credores estrangeiros tem implicações profundas para o dólar americano, desafiando seu status de longa data como a espinha dorsal do sistema financeiro global. Declínio na utilidade da moeda da reserva. Historicamente, o domínio do dólar tem sido sustentado pela confiança na estabilidade financeira dos Estados Unidos da América e na liquidez de seus mercados de dívida. Os desinvestimentos do Japão e da China minam essa confiança, enviando um sinal para outras nações do que diversificar para longe dos ativos denominados em dólar. E é prudente. À medida que mais países seguem o exemplo, a posição do dólar como a principal moeda da reserva do mundo declina, facilitando uma transição para um sistema monetário multipolar. Aumento da volatilidade no mercado de dívida do ZEWA. A escala dessas vendas já contribui para a volatilidade no mercado do Tesouro. Se a demanda estrangeira por treasuries continuar a cair, os ZEWA enfrentarão custos de empréstimos mais altos, pressionando ainda mais um déficit federal já crescente. Esse ciclo de alto reforço em que rendimentos mais altos tornam os treasuries menos atraentes para investidores estrangeiros acelera a tendência de desinvestimento.
A aceleração de ativos da reserva e alternativos. Tanto o Japão quanto a China têm explorado ativamente alternativas ao dólar. A China, por exemplo, promove o uso do yuan no comércio internacional e expande suas iniciativas de moeda digital. O Japão, embora menos agressivo, tem demonstrado interesse em acordos comerciais regionais que minimizem a dependência do dólar. Suas vendas de títulos do Tesouro servem como um catalisador para outras nações considerarem mudanças semelhantes, acelerando a adoção de ativos da reserva alternativos como ouro, criptomoedas ou outras moedas fiduciárias. O papel da redefinição de moeda global na mudança do domínio de moeda. O Global Currency Reset prevê uma nova ordem financeira, onde múltiplas moedas compartilham as responsabilidades tradicionalmente detidas pelo dólar americano. Esse cenário se alinha com as nações do Japão e da China, que não apenas reduzem sua dependência do dólar, mas também iniciam uma transição em direção a uma estrutura de reserva diversificada, reequilibrando o poder global. A concentração do poder financeiro no ZEUA tem sido um ponto de discórdia entre as economias emergentes há muitos anos. O Global Currency Reset aborda esses desequilíbrios, elevando os papéis das moedas regionais como o yuan e criando mecanismos para acordos comerciais mais justos. As ações do Japão e da China representam os primeiros passos nessa direção, indicando seu foco estratégico em papéis de liderança no novo sistema. Fortalecimento das economias nacionais. Um princípio fundamental do Global Currency Reset é o alinhamento das economias nacionais com moedas mais fortes e estáveis. Para o Japão e a China, reduzir a exposição da dívida do ZEUA se alinha com seus objetivos de mitigar riscos externos e focar no crescimento doméstico. Essa estratégia também aumenta a sua capacidade de gerenciar avaliações de moeda e apoiar iniciativas econômicas mais amplas, como a iniciativa do Cinturão e a Rota da China. A ascensão das moedas digitais. As moedas digitais desempenham um papel fundamental no Global Currency Reset, oferecendo uma alternativa ao sistema em dólar baseado no comércio do yuan digital da China e já está sendo testado no comércio internacional, enquanto o Japão demonstra interesse em desenvolver sua própria moeda digital. Essas iniciativas não apenas reduzem a dependência do dólar, mas também posicionam essas nações como pioneiras na próxima geração das finanças globais. As consequências das vendas do título do Tesouro do Japão e da China vão além do dólar americano, influenciam os comércios globais e os seus mercados e moldam as estratégias de outras nações. Fiscal do ZEUA. O governo dos Estados Unidos da América enfrenta uma pressão cada vez maior para resolver seus desequilíbrios fiscais, já que a demanda estrangeira em um declínio por treasuries aumenta os custos de empréstimos e isso força os formadores de política a fazer escolhas difíceis, como reduzir gastos e aumentar impostos para estabilizar a economia. Aumento da cooperação global. A transição para um sistema monetário multipolar requer níveis sem precedentes de cooperação internacional. Instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial desempenham papéis cruciais para facilitar essa mudança, garantindo a estabilidade durante o período de transição. Linha de fundo. Vendas recordes de títulos do Tesouro pelo Japão e pela China são mais do que apenas uma reação às condições de mercado. Elas representam uma mudança estratégica com profundas implicações para o dólar dos Estados Unidos da América e o sistema financeiro global. Ao reduzir sua exposição a ativos denominados em dólar, essas nações sinalizam sua intenção em desempenhar papéis essenciais em um futuro em que o dólar não é mais a reserva de moeda global inigualável. Esse realinhamento frequente, chamado de Global Currency Reset, remodela o cenário financeiro,
oferecendo oportunidades para maior equidade e estabilidade para os Estados Unidos da América. No entanto, apresenta alguns desafios significativos, necessitando de uma ação rápida e estratégica para a implementação e influência num mundo em rápida mudança. Pessoal, esse foi mais um artigo, tá? Eu tô olhando ali na parede que entrou um gafanhoto, sei lá se é um grilo, alguma coisa aqui na parede. Eu tô olhando ver se ele não se mexe, que eu tenho umas leituras a passar ainda aqui, né? Aí se ele se mexer muito aí eu vou ter que ir lá. Bom, o plano e o resgate já começou. É hora de recuperar o que é nosso. Chegou a hora de desvendar os segredos e assumir o controle do nosso destino financeiro. Os protocolos estão transformando ativamente vida por meios dos centros de resgate, oferecendo taxas de câmbio mais altas, contas de acesso quântico e ferramentas para um futuro melhor. Isso não é apenas um processo, é uma revolução contra os sistemas corruptos que nos escravizaram. Taxas de resgate mais altas, mais controle para os patriotas. Os centros de resgate não são apenas bancos, são a porta de entrada para a liberdade. Esqueça os sistemas administrados por cliques. Esses centros oferecem acesso a Rainbow Currency e também cartões quânticos. Você tem um projeto humanitário, sua iniciativa poderá garantir ainda mais recursos. Isso tem sido feito há anos, e agora as ferramentas estão aqui. Foi também estabelecido um sistema de confiança temporária, graças aos patriotas que resistiram, com a aprovação de pessoas-chave, como Ben Carson durante a era Trump na Casa Branca, restituição necessária, grande equalizador. Não se trata apenas de redenção, trata-se de restituição. Durante décadas fomos roubados de impostos inconstitucionais, empréstimos fraudulentos e sistemas financeiros concebidos para nos manter escravizados. Agora o plano visa devolver tudo que o Deep State roubou de nós e de nossos descendentes. Dependendo da faixa etária, serão distribuídos montantes, milhares de dólares. Recompra e resgate de moeda. A nova riqueza, novo mundo através dos centros de resgate. Troque seus títulos IN e moedas reavaliadas a taxas sem precedentes. Isso não é apenas riqueza, é liberdade. O plano de recompra visa desbloquear a liquidez global e restaurar o equilíbrio dos sistemas financeiros mundiais. O processo de resgate é transparente, mas monumental, permitindo uma nova era de justiça econômica. Os patriotas que possuem dólares zimbabuanos, dinares, dongs, bônus, podem esperar que seus sacrifícios sejam recompensados com a estabilidade apoiada em ouro. Tenham cuidado, fiquem unidos. Esse processo é monitorado em todos os níveis para proteção contra a sabotagem do Deep State System. Os canais de comunicação são seguros e a aliança garante todo o processo. Só um instantinho, pessoal. Essa transição é agora. A redenção chegou. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de recuperar o nosso poder, recuperar o que é nosso e construir um mundo livre da tirania. O sistema está pronto. Preparem-se. Bom, pessoal, para terminar, né, mais uma informação. Só um instantinho, galera, que o bicho voou aqui, eu vou ter que dar um jeito nele, né? Só um minutinho, pessoal. Gafanhoto tem no meu quarto ali. Eita, peraí. Peraí, pessoal, estou voltando.
Eu não matei ele, era um... Perdão, tá, galera? Era um... Como que chama? Vagalume. Era um vagalume e eles... Era grandinho assim, era desse tamanho, pessoal. Todo brilhoso, verde fluorescente, bonito, né? De vez em quando entra esses bichos aqui em casa para dar sorte, né, pessoal? Bom, já estão sendo feitas as reservas da liberação para o Tier 4 e capital de giro para transações pendentes ainda não iniciadas. O problema é que esses fundos necessitam da liberação e o Tier 4B receberá o saldo de adiantamento de 1% em breve. O RV vai acontecer. Lembre-se que essa é uma operação militar e não há garantia de datas por motivos de segurança. Não se preocupem. Disseram-me que os pagamentos estão sendo feitos, muitos deles, e serão feitos em um curto período de tempo. Somos informados de que os resultados reais ocorrerão e o que estamos esperando vai acontecer. Os fundos disponíveis. Isso está começando. Não temos a data prevista, mas os próximos dias trarão uma realidade da prosperidade. As principais pessoas estão observando o fluxo de dinheiro para as contas por meio do Quantum Financial System, que é FS, que nesse momento continuará pelos próximos dias com a liberação do RVGCR, que deve ser concluído inicialmente na próxima segunda-feira. Estamos finalmente em um ponto sem retorno do lado financeiro das coisas. A magnitude dessa transição e evento mudará o curso da história para sempre. Um contato disse que as baleias, agentes financeiros, estão prontos, já mencionados, sem comprometer as fontes. As notificações sairão a qualquer momento, com os Paymasters sendo enviados, detentores de títulos e, em seguida, Tier 4B. Os títulos estão em um grande realinhamento. Essa redefinição é um assunto que não aparece na mídia. É mais discutido em blogs privados, sites, e quando alguém nessa estatura discute publicamente, geralmente é descartado como desanimador. As instituições financeiras estão agora tão sobrecarregadas e uma reinicialização global não pode ser descartada facilmente. Este evento envolve uma reavaliação imediata da maioria das nações do mundo e das moedas mais importantes. Nos Estados Unidos da América isso já ocorreu. Aguardamos as taxas de câmbio flutuantes entre as moedas globais. Para ter uma ideia de como pode ser a reinicialização de moeda global, imagine todos esses eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Novamente, estamos iminentes com a avaliação para incluir as notificações do T4B. Chegaram de fontes principais que o Tesouro distribuiu aos bancos membros uma quantia gigantesca, enorme, para apoiar fundos e pagar títulos, obrigacionistas, paymasters, bônus, em 1% aproximadamente nessas trocas. Algo que é substancial nesse momento em que vivemos. Distribuir. Esperamos essa atividade nas notificações e tivemos essa informação. Temos agora um grande fim de semana com informações pela frente e qualquer um de nós aceitará o que for, substancial. Pela minha experiência, estamos na prorrogação da melhor maneira. Temos muitos contribuintes já financiados, algo que nunca ocorreu antes. E esses Paymasters serão financiados também.
O que sabemos é que eles estão tentando lançar isso em remo. Centenas de milhões de dólares já estão programados para iniciar. Alguns funcionários do Centro de Redenção disseram que isso foi tentado hoje após as 16 horas. E eles estão se esforçando para colocar toda essa bomba no sistema. Ter certeza de que está pronto para o lançamento. Espero que as pessoas possam dar notícias sobre isso. Ouvi dizer que foi tentada uma grande quantia hoje e no centro de resgate achamos que até o próximo dia 28 é o alvo. Basicamente, de uma série de fontes e paymasters, eles fizeram reuniões e acreditam que terão centenas de milhões de dólares em seguida dessa transição, ou pelo menos metade desse montante nas próximas horas. Isso é para ter certeza de que tudo será lançado, nada será interceptado, e também em ambos os lados das transações disseram que isso está ocorrendo em remo. Ainda estou aguardando as confirmações, dos paymasters, dos pagadores, principalmente de Zurich, mas ainda não tivemos ninguém sendo pago nesta semana. Bom, acreditamos que quem está pagando por tudo está liberando os fundos nas contas, mas ainda não liberando o uso. Acreditamos que os grupos são totalmente diferentes, muitos são separados. Animem-se, eu sei que estamos todos cansados, mas mantenham a fé que isso virá. Confirmaram também que assim que houver o lançamento para o Tier 4B, haverá lançamento e liquidez para todos os outros níveis. E todas as verificações estão sendo feitas em Zurich, nos Estados Unidos, Xangai, Hong Kong, China, Europa. O nível 4B será lançado. Em breve, grandes resgates e anúncios serão feitos. Será difícil esconder isso da grande mídia. O dinheiro se moverá e todas essas verbas para redefinição de moeda global serão liberadas. Paymasters serão carregados e o dinheiro será liberado totalmente. É muito aparente que a aliança está vencendo, embora o pensamento lógico sugira que esse choque público na vida coletiva ainda ocorra em algumas semanas. Mas paciência é uma virtude. Ter virtude é sinal de ser um bom ser moral. Esse método de implantação é lento, sempre foi lento. É um processo cauteloso e cuidadoso. E novamente, todos esses arquivos estão sendo autorizados. Começarão a receber as notificações dos de nível 4B. Teremos boas notícias sobre isso a partir de amanhã. E deve ser a chave para começar tudo isso no globo inteiro. Tem sido doloroso, lento, as pessoas em todo o mundo estão sofrendo, mas os países continuam sendo conectados ao QFS e prontos para começar. A segurança é rígida e essa é uma das principais razões que os processos, trocas e compromissos devem ser rápidos. Converter esses pagamentos do T4A, T4B de fiduciário para o USN e o STN com o apoio necessário para iniciar todos. Bom, pessoal, essa é a leitura que eu queria trazer na continuidade dessa nossa sexta-feira. Acredito ser uma leitura promissora. Eu disse que era uma leitura extensa, novamente um conteúdo bastante grande, mas eu acredito que pode nos influenciar de uma maneira positiva, porque a gente está aguardando de todas as maneiras. As posições globais, Estados Unidos, China, Japão, Oriente Médio, Iraque, meus amigos, muitas outras posições com as moedas, tudo forçando um RV, um Global Currency Reset, e eu espero que essas inteligências nos levem a um caminho verdadeiro e paralelo a esses acontecimentos. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela presença, pela visita. Eu não sei como agradecer vocês que estão aqui no meu canal. Se eu posso pedir algo, se vocês gostarem do canal, dessas leituras, acredita que é um conteúdo importante, deixa
se inscreve no meu canal primeiramente, né? Assim você vai receber com mais frequência o meu conteúdo. Se você deixar o like, você vai estar me ajudando muito. O like é um grande indicador para que a plataforma veja o que os canais estão recebendo do seu público. E quanto mais like eu tenho, mais recomendação do algoritmo do YouTube eu tenho também com pessoas que não me conhecem. O meu vídeo chega a essas pessoas. Meus amigos, se vocês puderem deixar um comentário de ajuda, de bênçãos, eu sempre agradeço nessa comunidade. Deixe seu comentário, fico de olhos bem abertos. Deixe o sininho ativado para todas as notificações. Se gostar do meu conteúdo e quiser sempre receber os meus vídeos. Eu tenho um clube de membros, não estou postando muito para os membros, mas em breve vou postar. Quem quiser se afiliar custa R$ 6,99 por mês e eu convido todos vocês, é mais barato que uma coxinha. E pessoal, eu tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. Sempre a minha esposa está postando vídeos ou shorts lá da nossa vida pessoal, de como é viver numa praia, numa ilha, né? Numa ilha bem isolada aqui na Ilha Comprida, litoral sul de São Paulo, uma cidade com um pouco mais de 15 mil habitantes. A gente passa essa perspectiva, existem outros canais aqui e o nosso é um deles, o Família Fontoura. Quem tiver interesse também de ver os gatinhos, como eles estão crescendo, sempre minha esposa está postando shorts deles lá. E a propósito, eles estão muito saudáveis, lindos, cada vez mais gordinhos, maiores, peludinhos, né? Bastante amorosos. Eles são bem amorosos, apegados conosco, né? Afinal, praticamente desde os 8 dias de vida, estão recebendo mamadeira, né? Da minha esposa aqui, que dava mamadeiras para eles. Hoje já estão comendo ração, já, graças a Deus, utilizando a caixinha de areia. A gente chega a perder eles aqui dentro de casa, pessoal, de tão pequenos, mas eles já estão com umas bolotinhas de pelo para lá e para cá, que é a coisa mais linda, né? Quem quiser dar uma olhadinha também, eles estão no canal Família Fontoura, tá, galera? Fiquem com Deus, continuem tendo uma excelente sexta-feira. Foi uma honra estar aqui com vocês novamente. Eu volto amanhã com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar, meus amigos. Continuem tendo uma sexta maravilhosa e um final de semana de muita paz, prosperidade, bênçãos, reencontros, cura, saúde e tudo sem fronteira e sem medida. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.